A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Peço você que abra sua Bíblia lá em Mateus 24 e vamos estar lendo aonde fala sobre os sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo e os sinais da segunda volta do Senhor Jesus Cristo. A partir do verso de número 1. E vai nos falar assim, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe respondeu e disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubado. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e quais sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Tomem cuidado, que ninguém vos enganeie, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá fome, pestes e tremores de terra em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Mas aqueles que perseverarem até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente. Então virá o fim. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lhe atenda? Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos meus escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, eis que ele está no interior da casa, não acredite. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajunta as águias. E logo depois da aflição
daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Só até aí, do versos de número 1 até o versos 35. Note que nos dias atuais nós estamos vivendo uma pandemia chamada coronavírus, a qual tem afetado vários países, ou praticamente todos os países. Nós estamos vendo muitos mortos, muitas pessoas morrendo com esse vírus, e tem trazido um grande terror sobre a terra, mas todos os que são eleitos, que são escolhidos do Senhor, não estão espantados, porque Jesus Cristo nos fala para nós não nos assustarmos, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E nós precisamos entender que todas essas coisas são necessárias. E hoje nós estamos vendo o desespero da população. Nós estamos vendo igrejas fechadas e muitos estabelecimentos abertos. Nós estamos vendo pessoas correndo de uma parte para outra, procurando se guardar. Pessoas indo para o interior, pessoas tentando proteger a sua família, pessoas comprando álcool e gel para passar em suas mãos, um desespero total. E a palavra de Deus, ela tem que se cumprir a cada dia. E o que mais me chama a atenção é que este não é o maior sinal da volta de Jesus. O maior sinal da volta de Jesus não é fome, não é peste, não é terremoto, não é guerra das nações, não é filho contra pai, não é pai contra filho. Mas o maior sinal da vinda de Jesus é o engano religioso, a qual muitos vão ser enganados nesses tempos. Muitos vão andar errante, muitos não vão conhecer o Senhor, porque muitos abandonaram a fé, estão dando ouvido a espíritos enganadores e estão seguindo doutrinas de demônio. Então, 90% das congregações não são congregações a qual o Senhor faz parte, são sinagogas de Satanás. E a humanidade corre um grande risco de ir para o inferno, pensando que está indo para o céu. Porque o maior sinal da volta de Jesus não é essa peste, essa pandemia chamada coronavírus. E nós precisamos entender que isso é apenas o princípio de dores. E nós precisamos buscar o Senhor. E Satanás tem se aproveitado deste tempo para enganar ainda mais as pessoas. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão procurando o Deus que não é verdadeiro. Estão procurando um Deus a qual não é soberano, a qual não é magnífico, um Deus a qual não salva. Estão procurando um Deus de barro, um Deus de pedra, um Deus de ouro, um Deus de cobre. Porque o nosso Deus, ele vê o nosso coração.
Então, se ele achar sinceridade em nosso coração, ele vai transformar a nossa vida e ele irá escrever o nosso nome no livro da vida. E não adianta nós tentarmos querer adorar a Deus com a nossa carne, porque o próprio Jesus vai dizer que Deus é espírito, importa que assim o adore, em espírito e em verdade. Então não adianta nós procurarmos a Deus e não querermos nos consertar. É por isso que o próprio Deus vai dizer lá em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter de todos os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós precisamos se arrepender de verdade. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto é tempo. Nós precisamos arrancar toda a sujeira, a imundícia. Nós precisamos deixar o Senhor fazer uma transformação na nossa vida. Porque o desespero não vai nos salvar, o medo não vai nos salvar, o terror não vai nos salvar, mas Jesus Cristo irá nos salvar. E nós temos uma cambada de pessoas que se diz cristão, desesperadas e trazendo desespero às pessoas, falando Jesus Cristo está voltando, se arrependa enquanto é tempo. Nós precisamos entender que esses são os sinais, os princípios, os primeiros sinais do fim do mundo. Ainda há muita coisa para acontecer. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Apocalipse capítulo 6, nós vamos ver que é a mesma referência de Mateus 24. Então nós precisamos entender que os sinais da segunda vinda de Jesus é o quê? É o quê? É o escurecimento do sol, é a lua se tornando em sangue, o céu se enrolando como um livro, se recolhendo. É também o que? As estrelas caindo do céu, as potências dos astros do céu sendo abalada. Então nós precisamos o que? Entender que esses sinais são os primeiros sinais da destruição da terra. E ainda vai vir a grande assolação na terra, onde vai haverá destruição total, onde as pessoas irão ficar abismadas, onde as pessoas irão ter dinheiro para comprar as coisas, mas não terá onde comprar, aonde haverá um grande caos, as pessoas irão se matar a outra, pessoas irão correr para dentro de caverna, irão pedir as cavernas e os rochedos para cair em cima deles. Então nós precisamos estar focados no Senhor, porque a vontade de Deus é o que? É que todos sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. E nós podemos entender isso, que o maior sinal da vinda de Jesus é o engano religioso. Se você for em todo o país, tem o engano, tem a distorção da palavra, tem as pessoas trabalhando para se autopromover e ganhar dinheiro das pessoas. E são muitos ensinamentos errados. Não adianta nós ficarmos desesperados, não adianta nós dizermos, a congregação, né, que eles falam que é a igreja, a congregação não vai fechar, não adianta, pode manter a congregação fechada, mas se não sair do engano, não vai subir para a glória. E o juízo de Deus virá sobre essas vidas, porque eles estão distorcendo a palavra, eles estão fazendo as pessoas ficar na velha aliança, eles estão lançando laço de morte nos pequeninos, eles estão cegando a visão das pessoas, as pessoas estão andando errantes, cego, pessoas que casaram e dão-se em casamento, pessoas que estão se embebedando de vinho, que estão se embriagando com o vinho da prostituta, pessoas que estão seguindo doutrina de Jezebel, doutrina de Balaão, sinagogas de Satanás, e nós precisamos entender pessoas também mornas, pessoas que não são frio nem quente, e o Senhor não tem se agradado com isso tudo. E se você pensa que o maior sinal da vida de Jesus é essa pandemia chamada coronavírus, você está muito enganado, porque o maior sinal da vinda de Jesus é o engano religioso, falsos profetas, falsos Cristo, e muitos, pasme, muitos estão falando a respeito do anticristo. Meu irmão, nós precisamos nos policiar a respeito disso, porque o espírito do anticristo já está aí preparando o mundo para ele. Já tem
já tem o espírito do anticristo já está na vida de muitos falsos pastores que estão aí ensinando heresia, que estão aí blasfemando o caminho da verdade. São homens ímpios em cima dos altares da igreja, ensinando o povo a errar, ensinando heresia ao povo, ensinando o povo a cada vez ficar mais mau caráter, mais avarento, mais presunçoso, mais prepotente e 2 vezes mais filhos do diabo, porque nós já somos de fato condenados. Quando nós continuamos pecando, nós se tornamos 2 vezes mais filho do diabo, porque nós estamos tentando servir a Deus por meio da carne. E a palavra de Deus fala que Deus é espírito, importa que assim o adore em espírito e em verdade. Mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então nós já estamos vendo esses homens nos templos ensinando heresia de perdição, blasfemando o caminho do Senhor, fazendo negócios de palavras fingidas, a comercialização da palavra de Deus, homens subindo em altares, vendendo os livros, vendendo, cobrando para pregar. Nós estamos vendo também homens ensinando falsas doutrinas, doutrinas de demônios, e pelo fato das pessoas não quererem Deus, não quererem se aproximar de Deus, estão caindo na mão deles e estão achando que a salvação vai vir através deles. Acham que pelo fato de estarem dentro da congregação irão ser salvos. Gente, nós precisamos entender que Deus não aceita a nossa vida pela metade. Nós precisamos entregar a nossa vida por inteiro. Não adianta nós irmos um dia de quinta-feira, um dia de domingo ao culto e a semana toda nós passarmos na sujeira. Nós está negando o nome do Senhor. A palavra de Deus fala: qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Qualquer que me confessar, eu o confessarei. A palavra de Deus também fala: qualquer que se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na glória do seu Pai, com seus santos anjos. Então vai ser rejeitado pelo Senhor, porque nem todos que dirão Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. E nós precisamos entender que o maior sinal da vida de Jesus é o engano religioso. E nós precisamos parar com esse negócio: o anticristo vai vir, o falso profeta vai vir. A palavra de Deus fala que os escolhidos não serão enganados, porque o escolhido verdadeiramente ama a Deus e anda em espírito e em verdade. E a todo tempo o Senhor vai estar fortalecendo, o Senhor vai estar dando vigor. A cada dia eles irão renovar as suas forças. A intenção de Satanás é o quê? É tirar os olhos das pessoas do engano e colocar os olhos o quê? No caos, no terremoto, na perseguição, colocar os olhos das pessoas em quê? Na pandemia do coronavírus e tirar os olhos das pessoas do engano religioso, porque assim as pessoas vão abraçar o engano e vai ser mais difícil delas encontrarem a verdade. E o maior sinal da vinda de Jesus é o engano religioso. E pasme, o espírito do anticristo já está preparando um cerco todinho. E muitas congregações já têm se aliançado com ele, porque enganam heresia. As pessoas são emocionalistas, as pessoas são materialistas, as pessoas são egocêntricas, as pessoas são humanistas, as pessoas são o quê? Autoritárias, mandões. Então nós precisamos entender que esse não é o espírito da verdade. São espíritos enganadores que saquearam a mente dessas pessoas e cauterizaram, dando um branco na mente delas, para que elas não venham alcançar o Senhor Jesus Cristo. Mas que Deus venha te alcançar a sua vida, que você possa receber esta palavra e que Deus venha te alcançar e que você venha permanecer até a vida eterna. Que você venha ser uma noiva sem mancha, sem rúgula, sem mácula, uma noiva ataviada, uma noiva que esteja pronta para a vinda do noivo. Que Deus te abençoe.